Olá pessoal, eu sou o Daniel do blog dos hidrocoloides e fui gentilmente convidado pela Cristina, da Senhora Inovadeira, a interagir com vocês sobre dispersão de gomas em alimentos. Eu farei uma rápida apresentação do blog, que foi criado no final de 2011 com a intenção de compilar textos que eu havia escrito, mais apresentações técnicas que eu tinha feito, somado a trabalhos parecidos de colegas que eu tenho no mercado, que constantemente publicam em revistas especializadas de ingredientes para alimentos, ou mesmo publicam trabalhos acadêmicos relacionados ao tema. É um hobby que eu levo a sério e que me mantém atualizado sobre questões técnicas do meu interesse. Em resumo, é uma troca de informações sobre hidrocoloides ou gomas alimentícias, como são habitualmente conhecidas. A motivação dessa interação que faremos veio de uma série de trabalhos que a Cristina vem produzindo sobre hidrocoloides. Ela iniciou há alguns dias com uma introdução sobre o tema, por sinal, muito bem feita, e ainda 4 outros capítulos serão apresentados. São eles: dispersão, hidratação, espessamento e gelificação. Coincidentemente, eu havia postado no meu blog há algumas semanas um texto sobre dispersão de gomas e daí surgiu o convite. E por que eu escrevi sobre dispersão? Porque é um tema muito recorrente nas indústrias de alimentos como um todo. Paira a dúvida sobre o melhor momento de adicionar o hidrocoloide, sobre como hidratar uma goma e as interações que a mesma tem com o meio. Chega a ser uma espécie de preocupação a questão do risco de formação de grumos, quando a dispersão não é feita corretamente. Eu, como tive a oportunidade de trabalhar muitas vezes com esses ingredientes em laboratório e até mesmo acompanhar alguns testes industriais, pude perceber que esse assunto tinha apelo e poderia interessar a muitos profissionais do meio. É um tema que deve passar pela cabeça de muitas pessoas, tanto profissionais de laboratório na preparação de hidratação das gomas para leitura em um viscosímetro e medição de força de gel em um texturômetro, como pessoas de P&D e produção sobre o melhor momento para adicionar ou mesmo ativar o hidrocoloide na formulação, onde algumas vezes não se apresentam as melhores condições que existem, como por exemplo, aquecimento durante o processo, rápida e adequada hidratação ou mesmo outros ingredientes, como açúcar, sal ou óleo, que poderiam ser usados em uma pré-mistura para ajudar na hidratação das gomas. Então vamos lá e espero que gostem. Para escrever esse texto, eu tive como material de apoio o livro Hydrocolloids in Food Processing e mesclei com comentários baseados na minha experiência. O livro separa a questão da dispersão das gomas em 3 capítulos: influência do tamanho das partículas, influência da temperatura e influência de cátions. E agora vou conversar sobre cada um desses tópicos. Influência do tamanho das partículas. Atingir o máximo da funcionalidade de um hidrocoloide em um alimento processado começa com a dissolução total dessa goma. Mas antes de entrarmos nesse capítulo, gostaria de introduzir de forma básica o conceito de malha ou mesh, que é a mesma coisa, mas o mesh vem do inglês e é mais utilizado. Mesh é um termo que determina o tamanho da partícula dos pós, lembrando que todas as gomas às quais estamos nos referindo são comercializadas na forma pó. O mesh é determinado pela medição de quanto passa ou quanto fica retido nos buracos de uma peneira. Isso mesmo, há 2 formas de análise, através de quanto passa ou de quanto fica retido nos buracos. O que é certo e não muda é que quanto maior for o mesh, mais fino será o pó. Para termos uma referência, as gomas com mesh 200 lembram a textura de um pó do talco. O princípio básico é que partículas maiores, tal como o mesh 80, tomam mais tempo para dissolver porque a água leva mais tempo para penetrar o centro ou núcleo dessa partícula.
Já o mesh mais fino, como aqueles que passam através de uma malha 120, 150 ou 200 de uma peneira, toma menos tempo para a água penetrar no centro dessa partícula. Contudo, o contrário dessa posição é que quanto mais larga for a partícula de uma goma, mais difícil será para a formação de grumos, enquanto uma partícula mais fina formará grumos com maior facilidade. Isso se explica porque a água alcança o centro dessa partícula mais fina mais rapidamente, hidratando só o núcleo e deixando a parte de fora seca. Uma vez que esse grumo é formado, alcançar uma hidratação total se torna algo mais difícil e muito mais agitação será necessária. Há duas formas para superar o potencial de formação de grumos para partículas finas e ásperas de gomas. A primeira é fazer uso de uma boa agitação. A outra é fazer uma pré-mistura com outro ingrediente seco, sólido solúvel, como açúcar ou sal, por exemplo. Após misturar um hidrocoloide com outro ingrediente, a água hidrata com maior velocidade esse ingrediente seco e atinge o centro das partículas das gomas mais lentamente, inibindo a formação de grumos. Em resumo, alta agitação é aplicada para dissolver os hidrocoloides, ou eles podem ser pré-misturados com outro ingrediente seco. O ideal é a aplicação dessas ações combinadas. Se a mistura não estiver vigorosa e a goma não for blendada com algo mais, será mais seguro usar partículas mais grossas para evitar a formação de grumos, mesmo que isso exija mais tempo de mistura para atingir uma solubilidade completa. Partículas mais grossas, como mesh 80 para goma xantana, por exemplo, dissolve um pouco melhor que mesh 200, mas a diferença é muito pequena, quase insignificante. Minha sugestão seria usar partículas aglomeradas como a mesh 16, mas que é bem mais cara, quando as condições do meio não forem favoráveis, pois eu já acompanhei produções onde, quando foi adicionado uma goma xantana, por exemplo, mesh 200 em uma mistura, e a mesma, no momento que bateu na água, rebateu para fora da mistura e sujou toda a área ao seu redor. Ou quando as condições estiverem ok, fazer uso da combinação boa agitação, pré-mistura com ingredientes secos. Para uma parte de goma, eu recomendo 5 partes de açúcar ou sal. Jogar o pó aos poucos na água da mistura e dentro do vórtice formado durante a agitação. E como uma última dica, usar um recipiente na forma de concha. Essa razão de 1 para 5 se aplica também para ingredientes líquidos, como óleo de soja ou propileno glicol, se houver na formulação. Influência da temperatura. Alguns hidrocoloides requerem aquecimento para dissolver. Nesses casos, é importante saber claramente o quanto de temperatura será exigido para a exata goma sendo aplicada. Desta forma, é importante aquecer o produto alimentício através de diferentes temperaturas e determinar o gradiente ideal para alcançar uma completa funcionalidade, em termos de maximizar viscosidade, força de gel e a estabilidade do produto alimentício. Temperatura deveria ser medida com cautela. Primeiro, o termômetro ou a sonda térmica sendo usados devem ser precisos e calibrados. Termômetros mecânicos são conhecidos por exigirem constante calibração para garantir precisão. Outro ponto é que a mistura pode não ser suficientemente forte durante o aquecimento, permitindo instabilidades e queda, ou mesmo aumento brusco da temperatura. Isso precisa ser corrigido usando o termômetro ou a sonda da temperatura em diferentes pontos do misturador para determinar se existe um gradiente de temperatura. Um mínimo de temperatura alcançado em qualquer parte pode ser um ponto de referência usado para determinar se a mesma é adequada. É relevante acrescentar um pensamento divergente. Mesmo reconhecendo que é importante alcançar o total da funcionalidade de uma goma, é necessário ter em mente que calor em excesso pode degradar parcialmente esse hidrocoloide, como por exemplo a goma aguar. Outras gomas podem ser degradadas se houver uma combinação de calor e acidez. Neste caso, nós temos como exemplo a goma carragena.
Por essa razão, o aquecimento deve ser controlado para atingir o objetivo de extrair a funcionalidade do hidrocoloide e ganho de viscosidade, mas sem exagero para não ocorrer o efeito contrário. Gomas que promovem gelificação tendem a exigir temperatura para gelificar. Exemplos clássicos: gelatinas carragenas do tipo kappa e iota, agar-agar, hidroxipropilmetilcelulose, também conhecido como HPMC, e metilcelulose, conhecida como MC. Lembrando que a carragena do tipo lambda não existe temperatura, mas também não forma gel. Influência de cátions. Algumas gomas não são influenciadas por íons, por exemplo, agar-agar, goma-guar e LBG. Muitas outras são sensíveis ou até mesmo dependentes em sua solubilização a cargas iônicas. Isso se inclui os alginatos de sódio, as carragenas, as pectinas, a goma gelana e o CMC. Nestes casos, cátions monodivalentes exercem influência na habilidade de dissolução desses hidrocoloides. O cálcio é o que mais reage com os alginatos de sódio, carragena do tipo iota, pectinas de baixa metoxilação e a goma gelana. Já o potássio reage fortemente com as carragenas do tipo kappa, e o cloreto de sódio em excesso pode atrapalhar a formação de viscosidade do CMC e da goma xantana para certas grades. Opções para contornar essa redução de solubilidade incluem os seguintes procedimentos. Primeiro, os íons podem ser adicionados com os produtos alimentícios depois que o hidrocoloide foi dissolvido. Segundo, para gomas como as carragenas, onde o íon já está presente nesse hidrocoloide, na forma seca ou na sua forma de extrato, a solubilidade pode ser alcançada se elevando a temperatura. Terceiro, para cálcio, um sequestrante pode ser usado para fixar os íons, pelo menos temporariamente, para que a goma dissolva primeiro. Se a água usada no processo contém um alto nível de cálcio, essa abordagem, uso de sequestrante, deve ser necessária. Sequestrantes incluindo os fosfatos, tais como hexametafosfato de sódio, pirofosfato tetrassódico, fosfato dipotássico, fosfato tricálcico e dicálcico e também os citratos. E quarto, também para o cálcio é possível usar fontes pouco solúveis, assim haverá um atraso na formação de gel até que a goma seja diluída. Fosfato tricálcico é uma fonte lenta de dissolução e o fosfato dicálcico ainda mais lenta, sendo a forma anidra mais demorada que a forma dihidrotada. Resumindo, pessoal, sal de cozinha ou cloreto de sódio em excesso diminui a hidratação de gomas que possuem cargas iônicas, exemplos a xantana e o CMC. Já o cloreto de potássio, na medida certa, é vital para a formação de géis em carragenas do tipo kappa. E o cálcio, por sua vez, é fundamental na formação de gel de pectinas de baixa metoxilação, alginato de sódio e as carragenas do tipo iota. Pessoal, para finalizar, eu gostaria de sinceramente dizer para todos vocês meu muito obrigado, dizer também que foi um prazer preparar esse trabalho para dividir. Eu comento que foi a primeira vez que eu usei essa tecnologia de voz e peço aí desculpas se foi um pouco lento, um pouco demorado. Espero que tenha sido pelo menos mais ou menos dinâmico e prometo que vou melhorar da próxima vez. Também, com bastante carinho, agradeço a Cristina da Senhora Inovadeira, que me fez o convite e me deu a oportunidade aí de entrar em contato com vocês. Aqui, já finalizando, eu gostaria de compartilhar os meus contatos, dizer que eu estou aí aberto a qualquer troca de informações, troca de arquivos, também receber materiais de vocês relacionados ao tema para postar no meu blog, convites e tudo mais. Então, por enquanto é isso. Obrigado mais uma vez e espero poder revê-los em uma outra oportunidade. Tchau!